Olá pessoal, vamos dar início então a mais um encontro nosso. Tentei fazer então um encontro misturando a minha apresentação com a apresentação que vocês enviaram. Infelizmente teve pouca gente que mandou vídeo, eu vou tentar aqui ver o que eu consigo colocar de vídeo e de áudio que vocês mandaram, tá bom? Então vamos começar agora o estudo das cartas de Paulo. Lembrando que assim, aqui a gente tem feito vídeos de 1 hora, e 1 hora não é suficiente nem para ler uma carta de Paulo. Então também não vai dar para a gente aprofundar em 13 cartas, né? Então eu vou passar aqui por alto cada uma das cartas. Vocês já leram algumas, e aí fica o convite também para vocês lerem, não só lerem como estudarem, porque as cartas de Paulo elas são muito profundas. Então elas merecem uma leitura calma, lenta, refletida, estudada, para que a gente possa realmente absorver o que Paulo escreveu. Então, para a gente falar das cartas de Paulo, vamos começar falando do apóstolo Paulo, né, da pessoa. Primeiramente, ele é chamado de Saulo em Atos dos Apóstolos, né? Então Lucas conta a história dele e começa a narrativa chamando ele de Saulo, depois passa a chamar ele de Paulo. Algumas pessoas atribuem isso a uma troca de nome devido à conversão dele, né? Que ele, antes de se converter, chamaria Saulo e depois chamaria Paulo. Pode ser isso, mas o mais provável é que não seja. O mais provável é que seja simplesmente uma flexão do nome dele, né? uma alteração por causa das línguas, né? Então, normalmente, quem fala uma língua muito diferente de outra faz algum tipo de alteração no nome ou até escolhe um outro nome quando vai se apresentar num outro idioma. Então, para o mundo hebraico, ele se apresentava como Saulo, e aí quando ele ia falar grego, né, ia para lugares que falavam grego, ele se apresentava como Paulo. Seria mais ou menos equivalente a eu chamo Bruno, se eu for nos Estados Unidos eu falar que eu chamo Bruno, e se eu for no Japão falar que eu me identificar como Buruno, ou enfim, até na China escolher um nome completamente diferente, porque meu nome pode eventualmente ser difícil de pronunciar ou de entender para as pessoas lá. Então, isso não tem tanta importância assim, mas é só para entender esses dois nomes aí, Saulo e Paulo, né? Ele é natural, então, de Tarso, na Cilícia. Parece que é uma pessoa que estudou bastante, né? Ele foi discípulo de Gamaliel. Esse nome também, essa palavra, essa cidade de Tarso, né? Normalmente ela é atribuída como um identificador dele, né? Vocês vão ver muito lugar falando Paulo de Tarso, né, para poder identificar exatamente de qual Paulo está se falando. Ele então trabalhava como fabricante de tendas. Eu estou colocando aí no slide onde a gente encontra essas informações que eu estou passando, tá? As informações a respeito de Paulo, elas estão basicamente na Bíblia, ou no livro Atos dos Apóstolos, ou nas próprias cartas de Paulo, né? Então, ele era um fariseu, né, zeloso e rigorista. Eu já falei um pouco a respeito do que é a seita dos fariseus, né? Então Paulo era um representante exímio dessa seita, e inclusive, né, no próprio livro do Atos dos Apóstolos, e tem livro dele também, né, cartas de Paulo que ele cita isso, ele perseguia judeus, ele pedia autorização para poder ir nos lugares e identificar quem era cristão, né, e aplicar algum tipo de pena por ter aderido à religião cristã. Então ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. E aí numa dessas viagens dele a Damasco, no caminho ele tem uma experiência com Deus. Ele teve uma revelação no caminho em que abriu um clarão e Jesus perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego por um período, não comia, não bebia, até que Ananias, enviado por Cristo, o curou, e ele recebeu a grande missão de falar sobre Jesus Cristo para as pessoas. Ele não conheceu Jesus Cristo enquanto vida humana, né? Ele só conheceu o Cristo ressuscitado. Ele foi um grande missionário, uma das pessoas que na época dele, né, mais contribuiu para que a igreja se espalhasse pelo mundo. Então ele tomou isso realmente como uma missão dele, né, de pregar o evangelho pelo mundo todo, e nesse caso o mundo conhecido era o Império Romano, né?
A sua teologia, a sua forma de escrever, ela muda com o passar do tempo. Então você vai ver cartas que confirmam cartas anteriores, mas escritas de uma maneira um pouco diferente. Você vai ver, às vezes, algum conceito que ele trata numa carta posterior um pouco diferente de um conceito que ele tratou anteriormente. Tem algumas pessoas que até chegam a questionar se algumas cartas são realmente deles, porque em cartas, principalmente as cartas, as últimas, né, as mais antigas, ele já escreve de um jeito muito diferente das anteriores. Aqui eu estou partindo do pressuposto que realmente todas as cartas que são acreditadas a ele são deles, né? Tem uma carta que existiu durante o tempo uma dúvida, hoje a maioria das pessoas acredita que não é dele, que é a carta dos Hebreus, então ela nem está aqui. Mas todas as outras cartas eu estou seguindo aqui a ideia de que elas são realmente de Paulo. Eu acredito que não tem motivo nenhum para a gente acreditar que elas não sejam. Ele não conviveu com Jesus Cristo, mas foi com uma grande humildade que ele falou de Jesus para vários povos. Quando ele começou a falar para as pessoas de Jesus Cristo, ele começou a ser perseguido pelo seu próprio povo, pelos judeus. Foi preso inúmeras vezes e vivia indo de lugares a outros, fugindo, perseguido. Numa dessas prisões, ele escreveu algumas cartas dirigidas a povos, a pessoas específicas, mas ele deu uma grande orientação sobre a vida de Jesus e como nós devemos viver. Ele era específico, ele falava para as mulheres, para os homens, para os sacerdotes, para os servos, para os escravos, sobre a vida de Jesus e como nós alcançaríamos o mistério de Cristo, né? O que Paulo apresenta não é diferente, não é divergente do que está nos evangelhos, na verdade é uma leitura aprofundada dos evangelhos, é uma interpretação dos evangelhos. Então ele é autor de 13 cartas do Novo Testamento, não necessariamente as escreveu de próprio punho, tem até a carta aos Romanos, tem escrito no finalzinho lá, né? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo ao Senhor. Por quê? Porque ele ditou a carta e alguém escreveu para ele. Isso era uma prática comum, né? Porque a escrita era uma arte, né? Então, às vezes, se você errasse no meio da carta ali, seria difícil e tal. Então, era muito comum que as pessoas usassem alguém que era, digamos assim, já treinado em escrever para poder desenhar as letras ali e gerar o documento, né? A maioria dos evangelhos a gente entende que eles foram escritos um pouco depois das cartas de Paulo. Mas Paulo, ele não se dá o trabalho, ele não se preocupa em contar a história de Jesus Cristo. Então, o que parece é que mesmo que os evangelhos não estejam circulando ainda na versão conhecida hoje, na versão final, tudo o que a gente conhece dos evangelhos não era novidade para as pessoas dessas igrejas, ou seja, eles conheciam o Evangelho, não o texto, provavelmente não o texto escrito que a gente tem hoje, mas eles conheciam a história de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ensinou. Por isso Paulo, em alguns momentos, cita algumas coisas que aconteceu com Jesus, como a última ceia e um outro evento, mas bem por alto, ele não se preocupa em narrar, provavelmente porque ele entende que as pessoas já conhecem a história. Então, aqui a gente vai falar das cartas de Paulo, mas elas são escritas durante algumas viagens dele. As viagens de Paulo são narradas no livro Atos dos Apóstolos. Então eu trouxe aqui o que seria, né, que são os mapas do que é narrado nesse livro Atos dos Apóstolos a respeito das viagens, né? Então Paulo, ele faz uma primeira viagem onde ele passa por várias cidades saindo de Antioquia, ele passa por várias cidades ali, ainda na região ali da Capadócia, da Galácia, regiões que ainda têm uma influência muito grande, estão na Ásia, né? E ainda tem uma influência muito grande do judaísmo. Depois ele faz uma segunda viagem, aí já ele chega até a região da Macedônia, que seria a Grécia. E aí ele já começa a encontrar um ambiente muito mais árido para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo,
porque as pessoas que vão ouvir esse evangelho não conhecem nada ainda então do Deus dos judeus, não conhecem nada do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele traz várias profecias da vinda de Cristo. A segunda viagem missionária de Paulo, né? Ele fundou as igrejas de Filipe, Tessalônica e Corinto, tá? E de Corinto ele escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois então tem a terceira viagem dele, Paulo faz mais uma viagem missionária, saindo novamente de Antioquia, passa pelas mesmas regiões ele então, né, da Capadócia, da Galácia, Corinto, Macedônia. Chegou em Cesareia, lá em Cesareia ele foi preso, encaminhado para Jerusalém. De Jerusalém ele pediu para ser julgado em Roma. E aí ele viajou de Jerusalém até Roma, lá ele foi julgado, foi condenado a 2 anos de prisão, foi detido em uma prisão domiciliar, onde fazia rodízio de guardas. Por ser uma prisão domiciliar, ele tinha a oportunidade de escrever cartas a diversas províncias em que ele havia fundado igrejas, em que ele havia pregado o cristianismo. Vamos falar então agora da carta aos Romanos. Então vamos falar um pouquinho do que foi essa carta e do que era Roma nessa época, né? A carta aos Romanos, eu não vou ter vídeo de ninguém aqui, eu não recebi nem vídeo nem áudio dos crismanos para poder combinar com os meus, então vou acabar tendo que falar tudo. Então Roma era a capital do Império Romano, era a cidade mais importante do mundo na época. Aí lembrando que a gente entende por mundo essa região aí do norte da África, enfim, se tinha uma cidade muito importante lá na América, por exemplo, nessa época, a gente não tem tanta história dela, então aqui no meu contexto, a cidade mais importante do mundo era Roma. Ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes, que até hoje é considerada uma cidade grande, na época era uma cidade gigantesca. Havia então muitos judeus em Roma. Os judeus fora de Jerusalém, eles são uma realidade desde a época do exílio na Babilônia, né? E continuaram então havendo judeus em cidades diferentes de Jerusalém, de Israel ali. E aí existe um registro que é de Seutônio, um historiador romano, em que ele está contando alguma coisa a respeito de Cláudio, né, nos textos dele, e ele coloca o seguinte: Cláudio expulsou os judeus de Roma porque, instigados por Cresto, não cessavam de fazer agitação. Esse Cresto provavelmente é porque ele escreveu errado, ele queria falar Cristo, e aí a gente entende que, na verdade, essa agitação seria briga entre cristãos e judeus, e eles então, enfim, brigando muito entre eles. O imperador Cláudio não quis distinguir, para ele era tudo a mesma coisa, cristão e judeu, então ele expulsou todos de Roma. Isso em 49. Inclusive um casal, né, que foi expulso seria Priscila e Áquila, que vão aparecer tanto em Atos dos Apóstolos como em algumas cartas de Paulo. Nesse momento, então, a igreja em Roma ela continuou a existir, então alguns cristãos que não tinham nada a ver com o judaísmo, né, que haviam sido convertidos do paganismo, continuaram em Roma, a igreja cristã continuou crescendo em Roma, só que aí sem tantos judeus cristãos, né, judeus convertidos a Cristo. E aí em 55 esses judeus podem retornar a Roma. E aí passa a ter, então, uma igreja que é dos gentios, que foram convertidos, e outra igreja que é dos judeus, que foram convertidos. E, apesar das origens serem diferentes, todos são cristãos, todos deveriam fazer parte de uma mesma igreja. Mas começa a haver uma rixa entre eles, né, uma disputa muito grande. Essa disputa, na verdade, essa rixa, ela existe em todo o território, não é só em Roma, mas parece que em Roma ela ficou muito acirrada, principalmente por essa questão dos judeus terem saído e depois retornado. Não se sabe quem fundou essa comunidade de Roma. A maioria das cartas que Paulo manda é para comunidades que ele mesmo fundou, e essa aqui não, né? Ele fala até, segundo ele estava dando prioridade para fundar, né, para ir visitar cidades onde não havia comunidade cristã, para ele poder fundar uma comunidade cristã lá. Como ele sabia
que já tinha uma comunidade cristã em Roma, então ele foi adiando essa ida dele para Roma porque ele achava que lá não era a prioridade. E aí ele, na carta, ele escreve que ele tinha muita vontade de ir lá em Roma para conhecer essa comunidade, da qual tinham falado muito para ele. E aí ele fala que pretende ir à Espanha, provavelmente quando ele fosse à Espanha ele tentaria parar lá em Roma para poder visitar essa comunidade que ele não conhecia pessoalmente. Coloquei aqui uma foto do mapa do Império Romano, né, para vocês terem uma noção do tamanho, da grandeza que era esse império nessa época. Na verdade, essa foto é do ano 117 antes de Cristo, né? Mas é mais ou menos dessa época que a gente está falando. O império era grande assim mesmo. E aí, então, vamos falar um pouquinho a respeito dos temas abordados, né? A primeira característica dessa carta é que ela é uma carta grande, ela é uma carta bem completa, ela é a maior carta de Paulo, por muitos considerados um tratado teológico, né? Então, existiu uma carta antes, que foi a carta aos Gálatas, onde Paulo ele até responde alguns questionamentos, algumas pessoas desagradam ele com algumas afirmações lá na Galácia, e aí ele responde numa carta onde ele coloca vários fundamentos da fé. E aí nessa carta aos Romanos a gente tem a impressão de que vários desses fundamentos que ele já tinha escrito lá, ele escreve novamente, só que dessa vez de uma forma um pouco mais elaborada. Ele teve um pouco mais de tempo, mais de calma para poder elaborar o raciocínio dele e escreve de uma forma um pouco mais elaborada, mais calma, mais bem pensada. Então, ele fala muito a respeito da redenção de todos pela fé no Evangelho. E aí, nesse ponto aqui, a gente tem que também lembrar de um episódio histórico bem relevante a respeito dessa carta. Essa carta, com certeza, influenciou todo mundo pós-escrita dela, né? Mas em um ponto específico, quando houve a Reforma Protestante, Martinho Lutero se apoiou muito nessa carta. Paulo, ele confronta, pelo fato de ter essa rixa, então, entre os judeus cristãos e os gentios cristãos, né, esses cristãos vindo aí dessas duas origens diferentes, Paulo confronta muito a questão da lei judaica, né? Então, quando Paulo fala de lei, da lei judaica, ele está falando do quê? Ele está falando dos mandamentos, ele está falando da questão do sábado, que era muito forte, tinha muitas, né? Eu falei até em um encontro já, os fariseus tinham criado muitas regras, muitas coisas a respeito do sábado, então ele está falando disso. Paulo está falando, quando ele fala de lei, a respeito dos procedimentos, né? dos sacrifícios, de toda essa questão de rituais, né? E está falando a respeito da alimentação também, né, que no caso o Antigo Testamento ele impõe uma série de restrições alimentares, que são chamadas essas leis, restrições de higiene, de lavar a mão, enfim. São essas coisas que Paulo, quando ele fala da lei, ele está tratando, né, dessas coisas. Martinho Lutero, ele vive numa época, quando ele tem um embate muito grande com a Igreja Católica. E aí ele tenta interpretar essa lei como os sacramentos. Então, ele é contra os sacramentos, né? Ele acha que a igreja está se utilizando de forma errada dos sacramentos. Então, ele faz uma interpretação do escrito de Paulo, levando para o tempo dele ali, tentando mostrar que Paulo disse que essas coisas que a igreja estava fazendo naquele momento não eram válidas. Não cabe aqui a gente ficar interpretando muito o que aconteceu, né, o que Martinho Lutero falou, até porque o luteranismo, vou colocar assim, os evangélicos de hoje, né, os protestantes de hoje, eles já não seguem também tão à risca o que Martinho Lutero falou lá em 1500. Então, não cabe a gente ficar aqui muito interpretando isso. Então, vamos trazer só simplesmente para a carta mesmo, o que a gente acredita que Paulo trata aqui nos assuntos dele, né? Ele vai montando a carta. Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala muito a respeito de justificação, muito a respeito da salvação. Então, ele mostra a situação atual do homem e mostra a situação futura, né? Então, ele mostra a miséria ou incapacidade do homem e depois a salvação divina por Deus. Então, dos capítulos 1 a 5, ele fala muito a respeito dos judeus e dos gentios que estão sob pecado, que estão afastados de Deus, né?
e ele fala que ambos vão se salvar gratuitamente. Paulo fala o seguinte, que Deus, um trabalhador, na verdade, né, ele recebe o salário não por graça, não porque o patrão é bondoso e vai pagar um salário. Já que ele trabalhou, o salário é devido, então o patrão ele tem que pagar o salário. Se ele não pagar, ele tá devendo. Então, o funcionário que trabalha, ele pode exigir o salário. Agora, a nossa salvação, por mais que nós trabalhemos, nós nunca vamos conseguir alcançá-las por mérito próprio, ao ponto de podermos exigi-la. A gente só vai conseguir essa salvação se Deus nos der por bondade. Ele mostra que nós estamos afastados de Deus, sem Deus nós não conseguimos ser santos, então a gente precisa da graça de Deus para poder nos justificar. Né? Então eu até coloquei algumas frases aqui, né? Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Então, sem Jesus Cristo, sem a morte de Jesus Cristo, né, nós só teríamos a lei. Com a lei a gente consegue saber o que é errado, saber o que é certo, mas a gente ainda não consegue fazer de coração isso, a gente precisa do Espírito Santo. Então, muito da teologia católica, né, cristã, é que nós somos fracos, mas nós podemos pedir que o Espírito Santo haja em nós, e aí com o Espírito Santo a gente vai ter força para poder lutar contra o pecado. Essa passagem que eu falei é do capítulo 3, versículo 20. Tem outra passagem aqui, né? Todos pecaram diante de Deus e estão privados de sua glória, mas se tornarão justos gratuitamente pela graça. Esse é o versículo 23 e 24. Depois ele coloca, pois essa é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Né? Então ele coloca muito isso, que a lei ela é importante, ele não desmerece a lei, mas ele coloca que não é a observância da lei que vai nos trazer a salvação, e sim a graça de Deus. Essa salvação vai vir por bondade de Deus. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, então, Paulo vai falar a respeito da humanidade, que ela é solidária a Adão no pecado. Então, quando Adão peca, ele leva toda a humanidade com ele para o pecado, então ele se separa de Deus, e nós, como descendentes desse pai separado de Deus, também estamos separados de Deus, estamos longe de Deus. E depois ele fala da humanidade que se une novamente a Deus através de Jesus Cristo. Então, da mesma forma que a humanidade pecou com Adão e se perdeu com Adão, ela tem aí a oportunidade de se unir novamente a Deus com a vinda de Jesus Cristo. Né? Nos capítulos 7 e 8, ele vai falar a respeito do homem que é escravo da lei do pecado e do homem que é vivificado pelo Espírito Santo. Ou seja, o que Paulo trata nesses capítulos, né? O homem ser escravo da lei do pecado, essa lei aí ele coloca até em letra minúscula, né? Ele difere o que é a lei lá de Moisés, a lei do Antigo Testamento, e essa lei do pecado. Essa lei do pecado, que normalmente aparece em algumas bíblias, né, algumas traduções com L minúsculo, ela na verdade ela é uma tendência que nós temos de agir pelo pecado. Então assim, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é bom, mas mesmo a gente desejando fazer o bem, a gente não é capaz de seguir sempre no bem, porque há algo dentro de nós que nos leva para o mal. Então nós acabamos sendo escravos desse mal que está dentro de nós. A gente quer fazer o bem, mas não consegue. E aí no Espírito Santo a gente consegue essa força para fazer o bem. Então, novamente, nós somos fracos, mas Deus é bom, é misericordioso e nos dá essa possibilidade, então, de fazer o bem através do Espírito Santo. Depois, nos capítulos 9 a 11, ele vai falar de Israel, né? O povo de Deus que se separou de Cristo, né? Então, um Israel que foi abençoado por Deus, né? Que é a descendência espiritual aí de Abraão, ou seja, que recebeu essa graça divina, mas que se separou de Deus. E aí ele fala depois da salvação de Israel, de todo o povo de Deus em Cristo. Então, Paulo nessa carta ele trata sempre esses dois assuntos, né? Que nós somos carne, nós somos fracos, nós nos separamos de Deus,
mas Jesus Cristo nos dá a força, nos dá o Espírito Santo, nos dá a possibilidade de nos unirmos novamente a Deus. Não por méritos nossos, mas através da graça de Deus, que Deus é bondoso e misericordioso. E aí depois, os capítulos seguintes, né, de 12 a 16, vão ser uma série de exortações de Jesus Cristo, de Paulo, a respeito da vida em comunidade, né? Então ele vai falar de uma quantidade muito grande de assuntos, aí não dá para ficar tratando cada um deles aqui. Então ele vai fazer uma lista de assuntos ali a respeito dos cultos, a respeito da vida na sociedade, de comidas, enfim, de várias coisas. E no final ele faz alguns agradecimentos, algumas cartas, porque afinal de contas a gente tem que lembrar que essa carta ela não foi um tratado teológico, mas ela não foi uma carta assim, escrita em aberto, né, para qualquer um. Ela foi direcionada a uma comunidade específica. Ela é uma carta que pode ser lida por todas as comunidades, mas ela tem lá uma série de saudações e tal. Vamos falar um pouquinho agora da primeira carta aos Coríntios, né? Então primeiro vamos falar um pouquinho dessa cidade de Corinto, né? A cidade de Corinto era uma cidade da Grécia, né? E era uma cidade assim muito rica, muito próspera, com muito conhecimento, né? Ela era tida como a luz da Grécia, porque havia ali muito conhecimento, muito desenvolvimento. Ela era uma cidade portuária, né? Ela possuía 2 portos. Vou colocar aqui a imagem, para vocês verem como é que ela funciona no mapa. Ela tem uma costa para o mar que dá mais ali acesso à região da Ásia e da Turquia, e tem acesso também ao mar para o outro lado, que dá mais acesso à região ali da Itália, atualmente Itália, né? Tudo era Império Romano na época. Mas dessa forma ela era um ponto bom para fazer comércio. Então ela tinha um porto de cada lado. Chegou até a acontecer no Império de Nero, dele tentar unir esses dois portos, né, de tal maneira que o barco poderia vir do leste, passar ali por Corinto sem precisar dar essa volta. Na época, esse empreendimento de Nero acabou não indo para frente, ele não conseguiu terminar. Atualmente, esse canal existe, ele foi feito mais recentemente, eu não sei exatamente a data, se eu achar eu coloco aqui no vídeo. Mas isso mostra que ela é uma cidade com uma localização boa, então ela era muito rica. Coloquei até aqui no slide os nomes dos portos, né? O porto de Lequel e de Sencreia. Dessa forma, é uma cidade muito rica e uma cidade onde tinha muito comércio, então ela tinha muita corrupção também, né? Muita enganação, muita tentativa das pessoas de passarem os outros para trás e por aí vai. Era uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, então uma cidade relativamente grande, né? Uma cidade bem grande até. Desses 500 mil habitantes, 2/3 eram escravos. Então a gente já vê aí um pouco da realidade do que era o Império Romano naquela época, né? Uma cidade que tinha muito trabalho, como uma cidade muito comercial, né? Tinha muita coisa para ser feita, muita coisa para ser carregada e por aí vai. Então tinham muitos escravos e chegavam muitos navios. Então os navios normalmente eles chegam, as pessoas ficam vários dias, às vezes meses no mar. Então chegam querendo se esbaldar em comida, se esbaldar em sexo e por aí vai. Então é uma cidade que tinha muito dessa questão. Então uma das coisas fortes da cidade de Corinto era a depravação. Tinha muito sexo, tinha até mesmo festas que eram religiosas, né, das religiões pagãs, que envolvia muita prostituição, ídolos, carnes imoladas. Então muito essa questão da fartura e da depravação, tanto para a comida quanto para o sexo. Inclusive, hoje a gente usa um termo, né? Às vezes a gente tem esse termo que é o termo da sodomia. O que é a sodomia, né? É um sinônimo assim, de depravação. Isso por quê? Por causa da cidade de Sodoma, né? As cidades de Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento eram cidades conhecidas por ter uma depravação muito grande e foram condenadas por Deus. O pessoal ali do Império Romano da Grécia não tinha conhecimento dessas cidades, porque elas são cidades antigas, né, e que estavam registradas na Bíblia, eles não eram judeus. Então, para eles, o sinônimo de depravação, né, era viver a Coríntia. Né? Então, o termo, né, a cidade, os costumes dessa cidade eram conhecidos em todo o Império Romano como costumes depravados. A respeito da comunidade, então, né? Assim como na Carta aos Romanos haviam os cristãos que tinham vindo do paganismo, né, que eram gregos, gentios, e haviam cristãos que eram judeus antes. Os judeus, eles buscavam muito na religião cristã milagres, enquanto que os gregos buscavam muito sabedoria.
Paulo até fala isso no capítulo 1, versículo 22. Pela questão da cidade, muitos dos convertidos, eles tinham algumas práticas ali da cidade como coisas normais, então eles queriam passar a seguir a Deus sem abandonar alguns dos costumes que já eram comuns para eles, eram tidos como normais. Então Paulo vai falar um pouco sobre isso também. E como era uma cidade muito rica, né, e tinha muitos escravos, muitos pobres também, então havia uma desigualdade social muito grande. E na comunidade cristã havia tanto os ricos como os pobres. E aí havia um conflito muito grande entre eles, né? Os ricos se achavam sábios, né, e julgavam então os pobres como ignorantes. Então Paulo vai atacar muito essa questão de se basear, digamos assim, na sabedoria ou na riqueza para poder se julgar melhor que os outros. As assembleias normalmente viravam uma bagunça, né? Muitas pessoas falando ao mesmo tempo, os ricos, sábios, querendo demonstrar a sabedoria deles e tal, se mostrarem melhor que os outros. E havia também muita questão das heresias, né? Que elas vinham do pensamento grego, que tratavam o corpo, toda a matéria, na verdade, né? Tudo desse mundo, digamos assim, como coisas más, e só o espírito como uma coisa boa. Então até uma consequência que acabava vindo disso é que não faria mal cometer pecados quanto ao corpo, porque o corpo era uma coisa passageira, uma coisa má mesmo aqui do mundo. O que deveria se resguardar seria apenas o espírito. E aí Paulo mostra que não é assim, que o nosso corpo também foi feito por Deus, também é uma coisa boa e deve ser guardado. Então aí nos temas abordados, Paulo vai tratar muito a respeito dessa questão dos sábios, né, dos soberbos, daqueles que se acham superiores. Então ele começa a traçar algumas características dos arrogantes, né? Segundo Paulo, então, os arrogantes eles se gloriam por ser sábios, mas segundo Paulo, a sabedoria para o mundo, para Deus é loucura. E a doutrina de Deus, que para o mundo é loucura, para Deus, então, vai ser sabedoria. Então, ele tenta mostrar que, na verdade, quando a gente se acha muito sábio, a nossa sabedoria do mundo ela não tem muita validade para Deus, né? Então, esses arrogantes, eles supunham que eram mais importantes porque sabiam falar, porque sabiam algumas coisas que os ignorantes não sabiam, né? E aí, Paulo também compara a igreja a um corpo. Então, o corpo tem vários membros, todos os membros têm sua importância. Mas eles, na verdade, não são importantes por si só. Eles só têm alguma validade se eles estiverem unidos ao corpo, em harmonia com o restante do corpo, né? E o que vale, na verdade, então, é o amor e a caridade. Os arrogantes também se julgavam merecedores de crédito por seus trabalhos, por serem discípulos de um ou outro, né? Então, um é discípulo de Paulo, outro é discípulo de João, outro é discípulo de Pedro, e eles se julgavam ser mais importantes por isso. Paulo mostra, na verdade, que todos têm que estar ligados a Deus, né? E de quem ele tomou o ensinamento não tem muita importância, porque a fonte da sabedoria é Deus. E a fonte da graça, né, é Deus. Outra coisa que os arrogantes pensavam, né? Eles pensavam que basta ser batizado para receber a graça de Deus. E aí Paulo até faz um contraponto, porque lá na carta dos Romanos ele fala muito a respeito da graça de Deus, independente da observância da lei. E aqui ele começa a tratar muito da questão de que no batismo você morre para o pecado e você passa a ter que viver uma vida em que você faz obras, em que você cumpre, digamos assim, com essa graça que você recebeu. Outra coisa que tinha é a questão dos ricos, né, que eles normalmente eram sábios e tal, eram os arrogantes. Eles tinham essa questão da filosofia grega, tratavam a alma como boa e o corpo como mal, achavam que não tinha problema viver, digamos assim, o sexo livre e essas coisas do tipo, né, coisas com alimentos e tal. Enquanto que os pobres, eles já eram mais radicais e achavam que a gente tinha abrir mão completamente dessas coisas. Então, por exemplo, eles pregavam que todos deveriam ser celibatários e tal. E aí Paulo ele trata a respeito do fato de que o corpo nosso é o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, o nosso espírito bom, ele mora dentro desse corpo, a gente precisa cuidar dele como um templo do Espírito Santo. E ele trata a respeito do celibato. Paulo, lendo a carta, você entende que ele é celibatário, que ele é feliz com o fato de ser celibatário, mas ele prega
que, na verdade, as pessoas que acham que devem casar-se, que elas devem realmente se casar, mas que elas não devem ser escravas desse desejo sexual, né? Elas têm que tratar esse desejo sexual como sendo o senhor do desejo delas, né? Então, elas podem se unir o homem se unir à mulher, mas viver essa sexualidade de uma forma sadia. Então, ele defende também que quem achar que deve ser celibatário tem que ser celibatário, mas que quem não achar não tem necessidade. Então, sendo solteiro, casado ou viúvo, que a pessoa viva a sexualidade dela com sobriedade, com domínio sobre isso, não sendo escravo da sexualidade. Ele fala muito a respeito também da pessoa que abusa da liberdade e se torna motivo de queda para o irmão, para que nós não façamos com que o nosso irmão caia em tentação, né? Isso aí seria equivalente mais ou menos a uma pessoa, por exemplo, que tem um parente na família que é dependente, por exemplo, de álcool, está se recuperando, e aí às vezes você vai consumir álcool na frente dele, sendo que ele está no momento ali de recaída, você pode fazer com que ele caia novamente nesse vício do álcool. Então, para você, aquilo pode não ser um problema, mas você está interferindo em que uma pessoa caia nessa tentação, né? Depois ele fala um pouco a respeito dos dons do Espírito Santo, né? Então, lá no Pentecostes, quando a gente viu lá no encontro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai falar um pouco disso. Mas o Espírito Santo, ele passa a dar vários dons às pessoas, dom da profecia, dom de orar em línguas, dons da cura e tal. Mas as pessoas começaram a usar isso durante os encontros de uma forma meio bagunçada. Então, Paulo mostra as vantagens que há nos dons das pessoas, né, que isso realmente é uma graça, uma coisa boa, mas que isso tem que ser usado com sabedoria, que não se deve tumultuar os cultos por ter esse tipo de dom. E depois ele fala muito a respeito também da ressurreição, né? Algumas pessoas pareciam estar desacreditadas na ressurreição, então Paulo até fala uma frase que é muito conhecida, né, nossa, que é: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Ou seja, a gente seguir a religião cristã sem acreditar que Cristo ressuscitou, a gente passa a seguir uma religião que não faz muito sentido, né? O grande sentido da religião cristã está na ressurreição de Cristo, como o primeiro a se ressuscitar, né? E como algo que pode acontecer conosco também. Esse, digamos assim, é o coração da religião. Então, se a gente não acreditar que Cristo ressuscitou, a gente, na verdade, vai seguir numa religião que é vã, né, que é sem sentido, e vai acabar se desviando dela em algum momento. Vamos falar um pouquinho, então, agora a respeito da segunda carta aos Coríntios. Então, o contexto histórico dela é parecido, né? Ela foi escrita numa época mais ou menos próxima, a cidade é a mesma, tinha aqueles mesmos costumes que eu acabei de falar. Bom, essa carta ela é fruto da resposta, né, que o Paulo recebeu do Tito depois da primeira carta, né, que acabou sendo uma carta assim muito dura, né, até um pouco severa, mas ela era necessária naqueles tempos, né. Então, nessa segunda carta, o Paulo está agradecendo, né, a boa recepção que os coríntios tiveram a primeira carta, mesmo sendo uma carta mais dura, né? E ele defende o seu apostolado nessa carta, se defendendo, né, dos falsos apóstolos, dos profetas que existiam naquela época, que queriam difamá-lo, né? E falavam mentiras em relação ao evangelho. Então, na primeira parte da carta, que vai ler até mais ou menos o capítulo 7, Paulo vai fazer um aprofundamento teológico, né? Ele vai falar a respeito de provações e de esperança. Ele vai falar que Deus é Pai e Ele nos concede triunfar em Cristo, né? Novamente, esse tema que já apareceu em Romanos também, que é o fato da bondade de Deus e que nós podemos triunfar em Cristo, né? Cristo é o que nos vai dar a força para triunfar, para nos unir ao Pai. Ele fala a respeito de vidas transformadas que provam o ministério, ou seja, ele fala muito da lei, né? A lei foi escrita na pedra, mas o evangelho está escrito nos corações daqueles que ouvem e que disseminam o evangelho, né? Então, para você saber se uma pessoa tem ou não credibilidade para falar de Cristo, você não tem que olhar se ela frequenta a igreja tal, se ela estudou na escola tal, mas se a vida dela foi transformada pelo evangelho. É isso que Paulo defende. E ele tenta mostrar que a vida dele foi transformada pelo evangelho, então ele tem sim autoridade para poder levar o evangelho para as outras pessoas.
Depois ele fala de uma passagem muito interessante, que aí a gente precisa voltar um pouquinho lá no texto do Antigo Testamento de Êxodo. O que acontece lá em Êxodo? Em algumas passagens é tratado como se Moisés e Deus falassem face a face. Mas depois tem uma passagem que esclarece isso, que na verdade Moisés ele não via diretamente a face de Deus, né? Nenhum homem pode ver a face direta de Deus. Mas em um dado momento ele pede para que Deus mostre a sua glória para ele. E aí Deus fala que não pode, porque isso seria muito forte para Moisés, pede para que Moisés fique numa caverna, e aí ele passa atrás, e um pouco dessa glória ela reflete, né? ela atinge o rosto de Moisés. E aí Moisés fica lá com Deus, recebe os 10 mandamentos e depois ele desce. Quando ele desce, o rosto dele está resplandecente, ou seja, ele ainda está exalando essa glória de Deus, porque ele esteve na presença de Deus. E isso as pessoas não estavam muito preparadas para poder enxergar, digamos assim, essa glória de Deus resplandecente. Então ele coloca um véu no rosto dele, para que as pessoas não vejam diretamente o rosto dele que estaria resplandecente. A gente não sabe, digamos assim, literalmente o que isso significa, mas de certa forma, se a gente pensar teologicamente, fica mais fácil para a gente entender, né? De alguma forma, a grandeza de Deus ela é tão forte que isso nos afeta. Seria mais ou menos como se a gente olhasse diretamente para o sol, né? O sol é luz, a gente precisa de luz para nos iluminar, só que se a gente tentar olhar diretamente para uma luz muito forte, isso vai nos causar um certo desconforto, né? Então, Deus também é luz, Deus também ele tem uma grandeza muito extraordinária, então se a gente olhar diretamente para ele, a gente vai ter um certo desconforto ali. Então, Moisés coloca esse véu para que a gente não tenha esse acesso direto, que a gente possa absorver de maneira mais gradual, mais lenta, essa glória de Deus. E aí, o que ele trata é que Jesus Cristo, ele tira esse véu. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê a glória de Deus meio disfarçada, com um véu, com alguma coisa que cobre. E agora, com Jesus Cristo, a gente consegue ver Deus de uma forma mais direta. Vocês lembram que lá no Evangelho de Mateus, Mateus narra que quando Jesus morre, o véu que separa os santos dos santos da parte comum do santuário se rasga, né? Então aquela mesma cortina, né? Não era véu lá, é uma cortina, aquela mesma cortina que se rasgou, aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, ele fala do véu que está no rosto de Moisés. Ele fala então do Antigo Testamento, que a gente não consegue entender ele completamente lendo só ele, mas que quando a gente lê o Novo Testamento, aí agora a gente vai conseguir entender melhor o Antigo. Ele fala muito a respeito de Jesus Cristo, né, como o centro do ministério, o centro da religião cristã. Fala da realidade de Satanás, que desvia a inteligência dos incrédulos para que não percebam a luz do Evangelho, né? Então a gente vai falar depois um pouco a respeito do diabo, de Satanás, mas Paulo mostra que ele é uma realidade, que ele nos desvia de Deus, né? E depois ele fala a respeito da vida eterna, então que é a principal motivação nossa. Eu trouxe uma frase aqui, né? Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós, né? Então é essa esperança que é o centro nosso, né? A ressurreição de Cristo e a nossa futura ressurreição. Fala um pouco a respeito de não provocar escândalo também, né? E pecado nos outros fiéis. Isso eu já falei um pouquinho na primeira carta. E aí depois, na segunda e terceira parte, Paulo trata de alguns temas um pouco mais práticos da comunidade da época, né? O Paulo também dá muita ênfase, né, e destaca nessa carta a generosidade, né, quando ele agradece a doação dos macedônios, né, aos irmãos lá de Jerusalém. E ele traz a mensagem, né, pra gente, que Deus ama quem dá com alegria. E nessa passagem eu gostaria de destacar ainda o trecho, né, que nem quem muito recolheu tinha abundância e nem quem pouco recolheu sentiu falta, né? Ou seja, trazendo aqui para os nossos dias, né, para o ensinamento para hoje pra gente, de que adianta guardar tanta riqueza se nunca nos é suficiente, né? A gente sempre quer mais e mais. E quem pouco tem consegue viver bem e não precisa de mais, né? Então, de que adianta acumular tanta riqueza? Será necessário mesmo isso, né?
na carta também, o Paulo mostra muito da sua vida cristã, né? Como se fosse, assim, uma autobiografia, né? E seria, então, uma das cartas dele, assim, menos doutrinárias, né? Ele acaba mostrando muito da sua vida, as suas fraquezas, né? Aponta as dificuldades, os desafios, os sofrimentos que ele enfrentou ao longo do seu apostolado, né? E a passagem da carta que eu achei assim, mais importante, a mensagem mais importante da carta, é quando Paulo diz que nós somos tesouro em vaso de barro, né? Quer dizer, somos humanos, somos frágeis, mas temos dentro de nós um tesouro muito precioso, né? Que é o amor de Deus, e nós somos templo do Espírito Santo, né? Por isso nós também somos preciosos. Mas a gente precisa saber que toda essa riqueza encontra-se guardada num recipiente muito frágil, né? Ou seja, acima de tudo nós precisamos ser humildes, acima de qualquer coisa. Essa é a mensagem mais importante. Então vamos falar um pouquinho agora a respeito da carta aos Gálatas, né? Então eu coloquei aí o mapa para vocês verem onde que é a região da Galácia, né? Uma região ali na Ásia, né? Acredito que hoje é a atual Turquia. E aí Paulo vai escrever então essa comunidade que provavelmente foi fundada por ele, tá? E na ocasião tinham surgido alguns missionários judaizantes que começaram a desacreditar da autoridade dele e pregavam então que ele, pelo fato de não ser dos 12 apóstolos, não ter conhecido Jesus, não tinha autoridade para pregar o evangelho. Reparem que esse tema é bem recorrente, né? A gente já falou deles nas outras cartas. Historicamente falando, na verdade, essa é uma das primeiras cartas que Paulo defende essa questão. Nas outras é que ele reforça, porque essa carta foi escrita antes que a carta aos Romanos e a carta aos Coríntios. Inclusive, a carta aos Romanos, ela parece muito ser uma reescrita, né? Eu até falei isso lá. Então aqui ele escreve de uma forma um pouco mais rápida, mais rudimentar, e depois em Romanos ele melhora essa escrita aí. Então, querendo ou não, essa carta aqui, se a gente leu Romanos antes, a carta aos Gálatas ela não vai nos trazer muita novidade, ela na verdade vai nos ajudar a compreender o que está lá em Romanos. Se a gente fizer o contrário também aqui, a gente vai nos ajudar a preparar e entender Romanos, né? Por aí vai. Paulo então vai defender que ele é um apóstolo, né? A gente já falou na carta aos Coríntios e aos Romanos, né? Vai defender a autoridade dele, ele vai mostrar muito claramente que independente dele ser ou não um dos 12 apóstolos, o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho que os 12 apóstolos pregam, então ele está em comunhão com os 12 apóstolos e ele tem autoridade sim para poder pregar esse evangelho de Jesus Cristo, porque ele teve a vida dele transformada por Jesus Cristo. Ele vai falar muito a respeito então da justificação pela fé e não pela lei, da graça de Deus. Ele vai falar de Abraão, que foi abençoado pela fé que ele teve em Deus, pelo que ele confiou a Deus, né? Ele vai falar da lei com uma função transitória. Então eu até coloquei novamente aqui o exemplo, né, de uma pessoa que vai atravessar a rua, né? Se uma pessoa vai atravessar a rua, enquanto ela é criança, ela precisa que alguém a ajude, alguém segure na mão dela para poder atravessar a rua. Essa é a função da lei, ajudar um povo que ainda não conseguiu amadurecer na fé. Depois que a pessoa tem um amadurecimento maior, se a pessoa se torna adulta, ela não precisa que alguém segure na mão dela. Ela mesma vai saber olhar para os lados e atravessar a rua. Então a lei, ela está superada, ela teve uma função dela, ela continua sendo importante para ser estudada e tal, mas que agora estas partes da lei que são, digamos assim, de rituais, né, de costumes, elas não são mais necessárias. Então, Paulo fala do seu conflito com esses líderes, que eram os judaizantes, e menciona como isso acontece. Paulo fica muito aborrecido com o fato de os Gálatas estarem abrindo o coração para as ideias equivocadas, querendo voltar à prática da lei e se escravizando ao legalismo. Diante disso, ele segue explicando claramente e abrindo o coração aos Gálatas. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. A lei simplesmente comprova que todos pecaram. Ninguém está fora dessa condição, mas a lei não traz vida. A vida vem pela promessa que é dada pela fé àquele que crê. Vamos falar então agora da carta aos Efésios, né? Efésio é uma cidade também da Ásia Menor, era uma cidade
muito importante, uma cidade grande. Lá eles tinham um templo gigantesco, um templo que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi escrita provavelmente entre os anos de 60 e 63 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo, que enquanto ele estava aprisionado, conforme ele mesmo diz na carta, aprisionado em Roma. Se tratava de uma prisão domiciliar, onde ele tinha liberdade de receber visitas e ensinar o evangelho. Éfeso também é uma cidade importante porque atribui-se que João morou em Éfeso durante bastante tempo, né? Foi pastor na igreja de Éfeso, né? Então o evangelho de João teria sido escrito nessa região e que também Maria viveu lá, que João cuidou dela na velhice. Muitos estudiosos eles têm afirmado que, na verdade, a carta aos Efésios era uma carta circular, que teria sido escrita às igrejas de Éfeso e adjacências, não só aos Efésios. Na carta aos Colossenses, né, Paulo fala para que as pessoas de Colossenses, né, enviassem essas cartas lá para a região e que eles lessem também a carta de Laodiceia. Essa carta de Laodiceia é uma carta que a gente não tem, é uma carta perdida. Tem gente que acredita que, na verdade, a carta de Laodiceia, que está lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, é essa carta aqui de Efésios. O livro tem como tema a unidade da Igreja de Cristo. E um dos objetivos da carta, era conscientizar os cristãos acerca dos privilégios e compromissos como igreja em Cristo. Então, por sua união em Cristo, eles receberiam toda sorte de bênçãos espirituais. Outra pretensão era promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja. Paulo tinha a intenção de ajudar os recém-conversos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e da igreja, além de promover a união, particularmente entre os membros gentios e judeus. Ela fala muito a respeito de Cristo como a cabeça da igreja. Cada cristão unido, todos eles juntos, formam o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça dessa igreja. Ele fala das graças que recebemos quando temos fé e quando nós sentimos o amor de Cristo, tá? Fala que cada um tem um dom e por sermos diferentes, podemos juntos fazer um só reino, mesmo sendo diferentes. Ele convida as pessoas a serem como homens novos, então é preciso deixar aquelas atitudes antigas. Então ele reforça muito os mandamentos, né? Ele fala que é preciso transformar-se espiritualmente, é preciso viver na verdade, não ter ressentimento, não roubar, trabalhar em alguma coisa útil e dividir, falar boas palavras. Ele fala que é preciso imitarmos Jesus, viver no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós. Em resumo, a carta aos Efésios fala da Igreja gloriosa em Cristo. Os 3 primeiros capítulos expressam um conteúdo mais teológico, enquanto os 3 últimos possuem um conteúdo mais prático sobre a vida cristã. Além disso, Paulo incentiva os santos a aplicar as doutrinas verdadeiras à vida cristã, incentiva a se despojarem dos seus antigos pecados e a vestirem-se de novo homem, pelo qual eles foram transformados por meio de Cristo. Ele também dá conselho às mulheres casadas, aos maridos, filhos, pais, servos e às congregações. Incentiva os santos a revestirem-se de toda a armadura de Deus. Vamos falar então agora da carta aos Filipenses. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, né? Era um centro comercial da colônia romana e lá tinha muito soldado aposentado, né, que tinham dinheiro e tal. É a primeira cidade europeia evangelizada por Paulo e essa carta provavelmente foi escrita da prisão. Ela não é uma carta, a gente vê que algumas cartas de Paulo elas são direcionadas especificamente para alguma coisa que está acontecendo numa cidade, né? Então ele fica sabendo através de alguém de algum problema que está acontecendo na cidade e ele escreve uma carta para poder ajudar naquele problema específico. Essa carta aqui já é uma carta mais teológica, mais geral, né? Uma carta que ele já com certeza escreveu ela para Filipos, mas que também para que ela circulasse em outras comunidades. Aqui Paulo vai defender
o verdadeiro evangelho, vai defender alguns temas que ele já defendeu em outras cartas e vai falar muito fortemente a respeito da teologia triunfalista, né, que é uma visão que até hoje a gente tem, né, que na época estava forte, vinda muito de alguns judeus e de outros cristãos. O que é essa visão triunfalista? Né? Aquela função de que o cristão que seguir a Deus, que seguir a Cristo, ele vai ter várias glórias ainda em vida, vai ter vários milagres e tal. E Paulo mostra que, na verdade, é o contrário. A teologia dos cristãos é a teologia da cruz. Aqui nesse mundo nós temos uma cruz para carregar. O nosso triunfo é estar junto a Deus na vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna. Então, esse retorno imediato, né, buscar, digamos assim, milagres e coisas maravilhosas aqui porque a gente segue a Deus, não faz parte da teologia correta. E ele, inclusive, tem que responder a algumas pessoas que falam que ele prega a teologia da cruz, mas que ele fugiu da morte, porque ele estava, digamos assim, nessa fase que ele estava sendo preso e perseguido e tal, e que algumas pessoas achavam que ele deveria aceitar ser morto por Jesus Cristo. E aí ele defende que ele não nega Jesus Cristo em momento nenhum, mas que ele ainda não se entregou para morrer porque ele ainda tem uma função a cumprir aqui na Terra, né? Então a gente, apesar de ter a esperança de que nós teremos uma vida após a morte que vai ser melhor que essa, a gente não deve abandonar essa vida, a gente não deve procurar o nosso martírio. A gente deve cumprir com a nossa função até quando a gente puder aqui na Terra. E aí, quando chegar o momento, nos encontraremos com Deus. Carta aos Colossenses. Então, ela foi uma carta provavelmente escrita por Paulo quando ele estava preso em Éfeso. Ela tem uma grande similaridade com Filemon e com Filipenses, né? Várias cartas de Paulo, na verdade, têm alguma similaridade uma com a outra, né? Provavelmente a comunidade lá de Colossense, ela tenha sido fundada por Epífras, que seria um apóstolo de Paulo, né? Então não foi uma comunidade fundada por Paulo, mas foi uma comunidade fundada por alguém que aprendeu sobre Jesus Cristo com Paulo. E aí essa pessoa, ela teria ido à prisão pedir conselhos para Paulo por alguns problemas que estavam ocorrendo lá na comunidade. E aí o que a gente pode inferir pela carta é que nessa comunidade estavam havendo uma série de heresias, né? E dentre essas heresias, as principais características, né, do que estava acontecendo lá de heresia seria uma ênfase à filosofia humana, né? Então eles estavam começando a acreditar na filosofia como uma coisa divina, a redução da importância de Cristo, regras, né, muitas regras, assim como tem as leis judaicas, né, eles estavam começando a criar uma quantidade muito grande de regras e transformando isso na verdadeira religião para eles, e estavam começando a fazer uma adoração muito grande a seres não materiais, né? Aquela mesma ideia de acreditar que a matéria é má, então só os anjos poderiam ser bons, né, porque eles não têm corpo. O conteúdo da carta aborda a supremacia e plena suficiência de Cristo, que não há necessidade da secularidade, não há necessidade do paganismo, porque nós temos Cristo como suficiência e supremacia. Alguns dos assuntos de maior relevância falam a pessoa e a obra de Cristo, a advertência acerca dessas heresias e falsas doutrinas, paganismo, secularidade, e a união do Cristo com Cristo. Então essa foi a carta aos Colossenses. Então, nessa carta, como já é uma carta, digamos assim, de um Paulo mais velho, né, mais vivido, ela já tem uma cristologia bem mais desenvolvida. Ele trata, então, Cristo como uma imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele fala de Cristo novamente como a cabeça do corpo, que é a igreja, né? Ele fala a respeito dele ser o primogênito dentre os mortos, né? O primeiro que ressuscitou dos mortos, e fala que ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. E aí Paulo, ele dá uma ênfase muito grande à questão de que uma pessoa que vive em Cristo, ela morre para o pecado e não é mais ela que vive, é Cristo que vive nela. Tá? Então, isso é uma ideia muito forte, né? A gente tem que ter isso nas nossas vidas. A gente tem que morrer para o pecado e permitir que Cristo viva em nós.
Então, aquela frase que eu falei lá quando a gente estudou o Sermão da Montanha, né, o que Jesus faria no meu lugar, ela se aplica muito aqui na carta aos Colossenses, né? Então, se é Cristo que vive em nós, então as nossas decisões seriam as mesmas decisões que Cristo tomaria. Ele faz uma série de exortações, então, a respeito de amar e servir ao próximo, faz exortações às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais, servos, né? Então, ele trata de vários temas que são temas comuns do dia a dia das pessoas, trazendo conselhos para as pessoas da comunidade de Colosso. E fala a respeito de ser perseverante e levar uma vida de oração, né? Ele coloca bastante a importância da oração aí nessa carta. Vamos falar um pouquinho agora de Tessalonicenses, né? Tessalônica também era uma região ali da Macedônia, e as cartas a Tessalonicense, elas têm uma importância muito grande na escatologia, né? Que é o conhecimento nosso a respeito de vida após a morte. Paulo vai falar bastante desse tema nessas cartas. Então, se a Tessalônica era a capital da Macedônia, ficava em uma via, né, em uma estrada que ligava Roma ao Oriente. Então, as pessoas quando iam fazer, né, de Roma, iam para o Oriente, sempre passavam por lá. A carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo, lá em Tessalônica. Como eu havia falado, ele foi perseguido, a sua perseguição ele fugiu para Corinto, e de Corinto ele escreveu a carta aos Tessalonicenses pedindo com que eles continuassem as orações, né? E que através dessas orações eles esperassem, né, o retorno do Cristo Salvador, porque ele não sabia se quando ele iria retornar, tá? Falava que eles iriam ser perseguidos por ser cristãos, né? Cristãos, eles iriam ser perseguidos por ser cristãos, mas que continuassem orando. Então, dentre os principais temas abordados ali, tá elogios de Paulo, né, aos crentes tessalonicenses pelo progresso deles na fé, e exortações a um maior crescimento na vida cristã, com ênfase particular na expectativa pela volta de Cristo, né? Esse termo aí, parúsia, que seria o retorno de Cristo em glória para julgar-nos. Paulo fala bastante a respeito da esperança, do retorno, da vinda de Cristo, da importância desse retorno de Cristo, para que nós possamos nos encontrar de maneira definitiva com Deus. A segunda carta aos Tessalonicenses, ela é escrita quando Paulo está em Corinto, né? Pouco depois da primeira. São cartas, provavelmente estão entre as primeiras cartas escritas de Paulo, né? Foram escritas aí por volta do ano 50. Durante o intervalo entre as duas cartas, né, o fanatismo tinha crescido na igreja de Tessalônica, e esse fanatismo ansiava pelo fim das perseguições e pelo retorno imediato do Senhor. Então, esse tema da parúsia, havia uma ansiedade muito grande dos cristãos ali de Tessalônica por esse julgamento final, por esse fim dos tempos. Eles já não estavam mais vivendo, estavam só esperando pelo retorno, né, e pela vida eterna. Então, essa carta novamente vai trazer ideias escatológicas, né? Então, Paulo reforça a sua felicidade em saber que os fiéis de Tessalônica vivem firmes na fé, trata a respeito da grande apostasia do anticristo, né, que lá em Apocalipse a gente vai ver um pouco disso, mas essa figura da grande apostasia e do anticristo, elas são sinais do fim dos tempos, né? São sinais que sempre estiveram presentes e que as escrituras em geral, né, tanto os evangelhos, as cartas de Paulo e o Apocalipse, tratam como algo que vai crescer, né, que vai aumentar, vai ter cada vez mais apostasia, mais pessoas abandonando a fé, e vai haver um grande líder antirreligioso, né, seria o anticristo, tentando levar as pessoas para longe do caminho da fé. E aí, então, Paulo vai falar um pouco a respeito desse anticristo aí. Paulo, nas cartas dele, fala muito a respeito dos falsos profetas, né, que seriam figuras aí desse anticristo, como reconhecer o falso profeta e como se afastar dos falsos profetas. E ele mostra também que não há hora para a vinda de Cristo, né, que a gente deve estar sempre atento, assim como lá no Evangelho, Jesus fala a respeito das 7 virgens, né, das 10 virgens, desculpa,
e várias outras parábolas e ensinamentos dele de estar sempre atentos, Paulo também vai reforçar isso aqui. A gente não sabe o dia nem a hora, então temos que estar sempre atentos. E aí ele cita que aparentemente algumas pessoas estavam ociosas, né, só aguardando o retorno de Cristo. Né, também coloca isso como uma coisa errada. A gente não deve ficar aguardando o retorno de Cristo. A gente deve viver sempre atento na fé, deixar que Cristo viva em nós. Primeira carta a Timóteo. Na época em que essa epístola foi escrita, Timóteo era líder da igreja em Éfeso. Paulo deu a entender que, como Timóteo era jovem, alguns membros duvidavam da sua capacidade de liderança. Então, a intenção de Paulo com a carta era que Timóteo entendesse melhor as suas próprias responsabilidades. Essa carta era chamada de epístola pastoral, porque assim como outras cartas escritas por Paulo, contém os seus conselhos aos pastores, ou seja, aos líderes da igreja. Então, ele pede sempre que se defenda a verdade, que organize um culto, que Timóteo seja um pastor. Faz uma reflexão sobre a igreja. Paulo sempre dá graças, agradece a sua salvação pela sua conversão, porque ele era um pecador. Nas duas cartas eu notei isso. Ele fala sobre a organização da comunidade, como deve agir, como devem ser os dirigentes, como devem ser os diáconos. Ele orienta, ele pede que Timóteo estude, que Timóteo se prepare, que seja um modelo na fé, que dê exemplo. Ele fala das viúvas para as viúvas, ele fala dos escravos, ele fala de falsos doutores e dos bons doutores e dos ricos do mundo, que a riqueza não deve ser o ter. Ele pede que Timóteo sempre persevere nas palavras, tenha cuidado ao que vai falar. Por fim, Paulo dá instruções com relação aos grupos mais frágeis da igreja, como os órfãos, as viúvas e os doentes, que deveriam ser cuidados de maneira prática e jamais abandonados. Na segunda carta a Timóteo, então, ela foi escrita por volta do ano 65. Paulo estava preso pela segunda vez, pouco antes do martírio dele. Neste período, ele se encontra provavelmente acorrentado, né? E com dificuldade de encontrar seus amigos, né? Parece que só Lucas ia ter lá com ele. Então, Paulo achava que sua vida estava chegando ao fim. Essa carta ela tem um tom de despedida. Nessa carta aqui que vai ter essa passagem, eu vou ler aqui, que é uma passagem bem interessante, fala: quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Então Paulo está esperando pela morte, sem desespero, né? Esperando pela morte, na esperança de se encontrar com Deus. Acaba sendo um texto triste, né? Pelo fato dele estar, digamos assim, prestes a ser decapitado, mas é a realidade dessa pessoa que serviu a Deus numa época violenta, que a perseguição acontecia e matava pessoas cujo único crime era defender o Evangelho. E então ele pede a Timóteo que não esmoreça e que reaviva a chama do dom de Deus, que recebeu pela imposição das mãos de Paulo. E segue pedindo a Timóteo para não ser tímido e que não tivesse medo das pessoas. Pediu que não se envergonhasse de servir ao Senhor e que suportasse como ele, os sofrimentos que enfrentava segundo o poder de Deus. Pediu que Timóteo fugisse das paixões da mocidade, buscando sempre a justiça, a fé, a caridade, a paz, para aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Diz também que quando Timóteo se deparasse com um período difícil em que os homens se tornariam egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos e malvados, amigos dos prazeres e não de Deus, que era para ele se afastar dessas pessoas.
Então, a carta a Tito. Né? Tito, então, também é uma das pessoas que seguia, né, que acompanhava Paulo. Então, da mesma forma que Timóteo estava lá em Éfeso como líder da igreja, Tito estava, então, na ilha de Creta como líder da igreja. Então, novamente, a gente vai ter uma carta que vai enumerar ali uma série de conselhos, né, para que uma pessoa seja um bom líder. Bom dia, eu sou o Leonardo. Vou falar sobre a carta de Paulo a Tito. Essa carta serviu como guia a Tito em seu ministério, para que ele colocasse em ordem as igrejas na ilha de Creta. Essa carta também serviu para guiar Tito de como escolher homens capazes de fazer um bom trabalho como bispos, pois na ilha de Creta haviam bispos e falsos mestres, querendo ganhar financeiramente e desencaminhando famílias. Nessa carta, Tito é ordenado a ensinar as pessoas a como se comportarem com exemplos de boa conduta, mantendo a saúde espiritual. Paulo encoraja Tito a instruir os irmãos de forma piedosa, tanto em sua vida religiosa como em seu caráter social. Essas instruções eram como diretrizes para que não houvessem brechas e escândalos no meio da congregação. Assim como na carta de Tito, penso eu que precisamos manter esses ensinamentos nos tempos de hoje, para mantermos a harmonia e evitarmos conflitos, julgamentos, preservando os ensinamentos de Cristo. E aí depois então vem a carta a Filemon. A carta a Filemon, ela é uma carta bem curtinha, tá? Ela tem basicamente dois personagens, além de Paulo, né, que seria Filemon, um cristão convertido, residente em Colosso, e provavelmente tem uma igreja que faz os encontros, né, na casa dele. E Onésimo. Onésimo é um escravo de Filemon. Aparentemente ele fugiu, né, e ele vai voltar para Filemon. Tá? Então Paulo solicita por meio da carta, né, a Filemon era um cristão de Colosso, que receba seu escravo fugitivo de volta. Não como um servo, mas como um irmão. Mas também alguns elementos são notados na carta em que Paulo não utiliza da sua autoridade apostólica para isso. Paulo não pede a libertação de Onésimo, não é isso a intenção da carta de Paulo. O que Paulo Paulo apela à consciência de Filemon para que o perdoe, ainda que o mantivesse como servo, mas que perdoasse ele. Essa carta, por muito tempo, durante o período ali que a humanidade viveu novamente a escravidão, ela foi até evitada por muitos cristãos, porque como eles queriam defender a escravidão, e a religião cristã, mas havia uma carta dentro da Bíblia que falava a respeito de tratar o escravo como um irmão, então essa carta foi evitada durante um período grande aí da religião cristã. Mesmo que ela aceite, né, que Paulo aqui não parece lutar para que a escravidão acabe, mas ele luta para que o escravo seja tratado como um irmão.